Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Vocês que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube e do Facebook, no @CJP Brasília, recebam o nosso abraço nesse nosso programa que estreia às 11 horas da manhã dos sábados. Para vocês que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança, o nosso programa vai ao ar aos domingos às 20 horas e na sequência vocês acompanham o programa de Dom Paulo César, nosso arcebispo. Eu estou aqui hoje com Carlos Henrique Gondim, que é procurador federal no Ministério do Desenvolvimento Agrário. O Carlos também trabalha com povos e comunidades tradicionais, numa perspectiva do direito achado na rua, uma vez que ele é mestrando do programa de pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília, orientado pelo professor José Geraldo Souza Júnior, que é membro da nossa Comissão de Justiça e Paz. Um abraço para você, José Geraldo, que tanto contribui para o nosso programa e que fez essa ponte entre o Carlos e o programa de Justiça e Paz, para que ele estivesse aqui hoje. Carlos, sua saudação aos nossos ouvintes. E você tem liberdade para se apresentar e falar um pouco sobre você. Muito obrigado, Ana Paula, obrigado ao professor José Geraldo, obrigado à Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, obrigado à Rádio Nova Aliança pelo convite de estar aqui debatendo temas tão importantes como a reforma agrária, as comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Como a Ana Paula falou, eu sou mestrando em Direito Achado na Rua, na UNB, com a orientação da professora Thalita Rampim e a coorientação do professor José Geraldo. Estou concluindo agora o mestrado numa pesquisa feita em conjunto com uma comunidade de assentados da reforma agrária, que também é uma comunidade quilombola, que também é uma comunidade quebradeira de coco babaçu, é a comunidade Monte Alegre, Olho d'Água dos Grilos, no centro do Maranhão, no Médio Mearim, no município de São Luís Gonzaga. E trabalho já com questões da terra como advogado já há bastante tempo. Para quem só nos ouve, eu sou um homem branco de 41 anos, estou vestindo uma camisa azul e sou urbano do Rio de Janeiro, não tenho uma origem na terra, né? Mas acho que algumas experiências na infância e na juventude me levaram para trabalhar com comunidades tradicionais, com a reforma agrária, com comunidades quilombolas. Minha mãe é geógrafa, é pesquisadora na área de geografia agrária, então desde pequeno eu acompanho o trabalho dela, entrevistando poceiros, entrevistando quilombolas, e acho que isso me fez ter uma familiaridade com o tema da reforma agrária, das comunidades rurais. Meu pai também sempre fez questão de levar a mim e os meus irmãos para viagens que a gente tivesse contato com o Brasil profundo, né? Então, em que a gente pudesse vivenciar as realidades diferentes dessas diversas relações com a terra que a gente tem pelo Brasil. Eu acho que isso tudo foi me influenciando para gostar do trabalho com as pessoas na terra. E é uma alegria estar aqui nesse espaço da Arquidiocese, porque o meu trabalho e a minha pesquisa são muito influenciadas pelas experiências que eu tive na religião católica. Então, quando jovem, eu estudava no Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, e o colégio promovia atividades religiosas em comunidades eclesiais de base. Alguns educadores muito corajosos, muito ousados, né? Se eles estiverem me ouvindo hoje, um grande abraço: Pedro Toche, José Henrique Sazek, Elcio Alvim, Rosa Escada, que lá nos anos 97, 98 faziam programas de estudantes irem para comunidades rurais, comunidades eclesiais de base, chamadas missões rurais, em que a gente tinha uma vivência nessas comunidades, né? A gente ficava, duplas de jovens ficavam 10 dias em comunidades rurais, cada dupla numa comunidade, animando a vida dessa comunidade, visitando os idosos, visitando os doentes, trabalhando junto com as famílias que nos acolhiam, né?
e à noite sempre atividades religiosas. A gente animava círculos bíblicos, animava as novenas de Natal, e isso tudo me fez ter sempre uma vontade de estar junto com as comunidades de camponeses, com as comunidades quilombolas, e eu acho que isso tudo fez eu procurar sempre trabalhar ou pesquisar na universidade temas relacionados a comunidades rurais e a comunidades quilombolas. Olha que história bonita, ó, os jesuítas, um abraço para o pessoal do CCB, aqui do início da Zanorte, da 601 Norte, e também do Observatório Luciano Mendes de Almeida, do OLMA, com quem nós temos uma parceria, a Comissão Justiça e Paz, nós temos uma parceria com o CCB, com o OLMA e com a CBJP, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, onde promovemos mensalmente os diálogos de justiça e paz. No próximo diálogo, que vai ser na primeira segunda-feira de agosto, nós estaremos tratando da reforma tributária sob a ótica da economia de Clara e Francisco. Uma reforma que pode ser mais justa e solidária, trazer uma tributação que traga mais igualdade para as populações mais vulneráveis do Brasil. Então, um abraço para os jesuítas na sua missão incansável de, inovando, trazer essas comunidades eclesiais de base, o próprio contato com essas comunidades. O Papa Francisco fala de terra, teto e trabalho, e ver como marcou sua trajetória. Conta pra gente, então, um pouco sobre o tema do seu mestrado, que é muito interessante, que são aquela comunidade quilombola, lá do interior do Maranhão, mas você fala muito melhor do que eu. Bom, então um abraço também para a comunidade do Colégio Santo Inácio, para a comunidade da PUC Rio, né, que me influenciaram tanto nesse trabalho junto com as comunidades nessa época, final da década de 90, e com quem eu, na verdade, nunca perdi o vínculo, né? Até mais recentemente, há 10 anos atrás, quando o Papa Francisco veio visitar o Brasil, eu ajudei os jesuítas a montarem experiências de levar os jovens que vieram do mundo inteiro para comunidades também, para conhecerem a realidade do campo no Brasil, né? Então, acompanhei um grupo de jovens na comunidade de Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em que nós tivemos essa vivência com um assentamento periurbano, né, ao lado da cidade, em Nova Iguaçu. Ô, Carlos, vou voltar um pouquinho, que você falou agora uma coisa muito interessante. As pessoas acham que os quilombos só existem na área rural, de fato, mas a gente sabe que os quilombos eles existem na área urbana, na área periurbana e também na área rural, não é? Isso, comunidades quilombolas são todas as comunidades que têm uma trajetória histórica própria, né? uma ancestralidade negra, nem sempre só negros, mas com a ancestralidade da comunidade e com relações diferenciadas com a terra, né? Então isso pode se dar no meio urbano ou no meio rural, né? Em geral, são comunidades rurais, mas a gente tem comunidades descendentes de ex-escravizados que possuem essa relação própria com a terra, com uma trajetória histórica, também nos meios urbanos. Só na cidade do Rio de Janeiro são 2 quilombos urbanos, né? Em Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, também há vários, né? Você falou de uma relação própria com a terra. Como é que é essa relação própria com a terra? São relações infinitas, porque infinitas são as possibilidades das comunidades se relacionarem com a terra, né? Então, cada comunidade vai ter sua própria relação. Nossa sociedade quer fazer crer que a única relação possível com a terra é a propriedade privada, né? Em que só é possível ter um único dono naquele espaço de terra. E as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais, algumas comunidades assentadas da reforma agrária vivem outros tipos de relação com a terra, né? Então, mesmo entre comunidades quilombolas, uma comunidade quilombola de quebradeiras de coco, como é a comunidade de Monte Alegre ou da Água dos Grilos, com quem eu pesquisei, tem um tipo de relação com a terra. Uma comunidade quilombola de pescadores vai ter um outro tipo de relação com a terra, porque aí tem o mar também envolvido. Uma comunidade quilombola ribeirinha vai ter um outro tipo de relação com a terra.
uma comunidade quilombola urbana, né? Então, cada comunidade vai ter a sua própria relação construída ao longo da história e de acordo com os conflitos e as resistências que atravessaram aquele território, né? Então, quando eu falo de Monte Alegre ou d'Água dos Grilos, eu trago sempre a história deles, porque a história explica o tipo de relação que eles têm com a terra e dentro da comunidade, né? Então, como a gente tem uma diversidade enorme de comunidades tradicionais, de comunidades indígenas, de comunidades quilombolas, de comunidades camponesas, a gente vai ter uma diversidade enorme também de relações com a terra. Todas elas diferentes da propriedade privada que o capitalismo impõe como sendo, né, como se fosse a única forma possível de relação com a terra. Então, especificamente nessa comunidade que você pesquisou, eles têm uma perspectiva mais coletivista. Explica um pouco mais o que seria uma perspectiva coletivista dentro de um território compartilhado. Isso. Eu na época do impeachment da presidenta Dilma, eu estava trabalhando no MDA na época, né, no antigo MDA. O MDA foi extinto quando o Temer tomou o poder. Na tarde em que ele tomou o poder, ele extinguiu o MDA. Eu estava trabalhando no MDA e depois vinha trabalhar no INCRA, no governo Temer e início do governo Bolsonaro, até que ficou impossível, eu tive que sair. Mas eu observei que nesse período do impeachment para cá, as instituições passaram a perseguir as formas de relação com a terra diversas da propriedade privada, querendo impor a propriedade privada. Então, assentamentos coletivos foram proibidos, né? Hoje é praticamente impossível um assentamento se tornar coletivo, se ele quiser, né? As comunidades quilombolas sofreram vários tipos de entraves, obstáculos, empecilhos. Praticamente não houve regularização fundiária de territórios quilombolas nos últimos 8 anos, né? Então, eu senti que a terra coletiva estava sendo perseguida, estava sendo atacada. E eu achei que isso era um tema bom para desenvolver, né? E aí escolhi no mestrado pesquisar terras coletivas. E aí encontrei na comunidade de Monte Alegre da Água dos Grilos, né, uma experiência muito rica em termos de relação com a terra coletiva. Então, é uma comunidade que hoje é um assentamento coletivo e que vive o uso comum da terra, né? Cada um bota a roça onde quiser botar e usa os recursos naturais de acordo com sua necessidade. Há regras estabelecidas ali dentro, né? Uma associação que coordena essa comunidade para que isso fique administrável, né? Mas essencialmente a terra coletiva, que ela não é propriedade de ninguém. E isso vem da história dessa comunidade. Posso entrar na história já? Com certeza! É uma história muito bonita, né? E eu gostaria aqui de rapidamente falar sobre ela. Primeiro, pedindo licença aos ancestrais dessa comunidade, aos encantados dessa comunidade, para falar dessa história, né? Alguns desses ancestrais eu tive a oportunidade de conhecer nessa pesquisa que eu fiz para o mestrado. E é uma história muito bonita. É uma comunidade quilombola no município de São Luís Gonzaga do Maranhão. Então existe um São Luís Gonzaga no Rio Grande do Sul e um São Luís Gonzaga no Maranhão, que é um importante jesuíta, né, o São Luís Gonzaga. Então, essa comunidade é uma comunidade formada por ex-escravizados, né, de uma fazenda de algodão. Havia ali, no século XIX, no Maranhão inteiro, era um grande produtor de algodão. Chegou a ser o maior exportador de algodão do mundo para a Inglaterra, né, durante um momento de guerra de secessão em que os Estados Unidos pararam de produzir ou diminuíram muito a produção. O Maranhão então assumiu, né, esse papel de ser o maior exportador de algodão para a Inglaterra. Quando os Estados Unidos voltam da guerra de secessão, voltam a produzir muito algodão, o Maranhão, o algodão do Maranhão entra em decadência e os brancos, proprietários de fazendas, abandonam as fazendas e deixam as fazendas com seus ex-escravizados. Então são várias histórias dessa no Maranhão, e essa comunidade funcionou assim. Veio a abolição, veio a decadência do preço do algodão,
o branco então decide sair da terra e vende a terra para os ex-escravizados. Vende uma parte, doa a outra parte. Esses escravizados trabalham para adquirir essa terra, compram a terra e passam a administrar aquela terra, acolhendo ex-escravizados de outras fazendas. Então eles estabelecem os patriarcas daquela comunidade, são os 12 pretos. Esses 12 pretos, 12 que faz referência também aos 12 apóstolos, né? Então é muito curioso isso na história deles. Então os 12 pretos administram aquela fazenda, que um dia foi uma fazenda de algodão e passa a ser uma fazenda de uso comum da terra, acolhendo ex-escravizados de outras fazendas, né? E no início do século XX, os 12 pretos decidem registrar a fazenda em nome de um dos 12. Então escolhem Isidoro Parga, que é um dos ex-escravizados, para ser a pessoa que vai figurar como proprietário daquela fazenda. Afinal de contas, eles compraram, queriam registrar para ter maior segurança, né? Parga é o nome do proprietário branco. Então é muito comum, né, que os escravizados adotassem o sobrenome do senhor de escravos, né? E isso é muito ruim porque os negros hoje têm muita dificuldade de conhecer sua origem, né? Os brancos, pelo sobrenome, minha família veio de Portugal, da Itália, e os negros não têm esse direito. Isso é muito, muito forte, né? Eles não têm o direito a saberem a origem, de que país seus ancestrais vieram, porque foram forçados a adotar um sobrenome português, né? Essa comunidade, então, vários são Parga, e na verdade Parga é o sobrenome do antigo proprietário da fazenda, né? Mas enfim, e aí então registram a terra em nome de um dos 12 pretos, Isidoro Parga, no início do século. E tudo bem, a terra continua sendo de uso comum, coletiva, né, com os ex-escravizados trabalhando livremente a terra, até que esse Isidoro Parga tem um sobrinho chamado Zósimo. A comunidade diz que ele era mais sabido, mais estudado, e então ele aplica um golpe no tio, né? Ele usa de um estratagema para passar a terra para seu nome. Ele vê o papel da terra, diz para o tio que o papel da terra contém um erro, e ele se propõe a corrigir esse erro, né? O tio já idoso, já lhe faltando a vista, já era analfabeto, confiou no sobrinho. O sobrinho então pega o papel da terra e transfere a terra para seu nome, e se torna então dono daquela terra, sem que os outros poceiros daquela área, né, os descendentes e ex-escravizados, soubessem do que estava acontecendo. Mas ele não modifica muito o regime de utilização da terra, né? Ele só nas bordas da fazenda começa a arrendar para camponeses vindos do Piauí e do Ceará, fugindo do latifúndio, da seca, vão para o Maranhão para tentar terras cultiváveis, né? Então ele vai arrendando porções da fazenda, mas a comunidade se mantém ali. Quando ele morre, os herdeiros dele então começam a efetivamente vender pedaços da fazenda, e aí começa um momento mais delicado na história dessa comunidade, né, em que a fazenda vai sendo desfeita, vai sendo vendida para proprietários locais, até que esses descendentes dos Zósimo vendem a parte principal da fazenda, onde estavam os descendentes dos escravizados, vende para uma empresa chamada Camena, isso na década de 70. E aí a comunidade relata que foram 3 anos de conflito em que a empresa tenta remover os descendentes dos escravizados e também os outros camponeses, tenta remover da parte principal da fazenda. E a comunidade resiste, né? A gente podia falar um pouco sobre a resistência, porque é muito comum entre comunidades indígenas, comunidades quilombolas, haver esse processo de resistência e de luta, e muitas vezes ele é silenciado na história, né? Essa comunidade, ela tem um episódio muito marcante desse processo de resistência. Conta pra gente como que foi esse processo de resistência que foi tão marcante para essa comunidade, para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia de
qual é o tipo de violência, né, que essa resistência enfrenta. Isso, é o chamado Dia do Fogo, né, que a comunidade conta sempre como um momento traumático. Então, nesse conflito com a empresa que comprou a terra, né, e tenta tirar os poceiros, os descendentes de escravizados e também os outros poceiros que arrendavam a terra, a empresa primeiro passa cercas em toda a fazenda, né, e os quilombolas arrancam as cercas à noite, né, quebram a cerca, vencem a cerca. O fazendeiro ameaça soltar búfalos, ameaça soltar bois mais bravos, e jagunços vêm ameaçando. Alguns quilombolas de fato saíram, foram embora, né, não aguentaram a pressão, mas a maioria dos quilombolas estava disposta a resistir, né? Até que então, em 79, com uma ordem judicial, a empresa que comprou a fazenda vem com jagunços e policiais e toca fogo em 97 casas da comunidade. Então, esse é o chamado Dia do Fogo, que aconteceu em novembro de 79, em que 97 casas da comunidade foram queimadas, numa cena traumática, né, em que a comunidade teve que armar abrigos no mato para permanecer ali e não sair, né? E aí várias situações acontecem nesse dia, né? Então, um deputado estadual chamado Haroldo Saboia, eleito pelo PMDB, estava numa cidade próxima e ficou sabendo que estava acontecendo uma queima de casas. Ele se dirigiu para a comunidade, apoiou a comunidade, dando força para a comunidade permanecer, levou com ele o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Maranhão, que também ajudou a comunidade a permanecer. E aí, como ele era deputado, tinha sido muito bem votado pela esquerda no Maranhão, ele botou o oficial de justiça no carro e foi lá conversar com a juíza para parar aquela reintegração de posse, né? E aí várias cenas assim cinematográficas acontecem, né? Tá o deputado levando o oficial de justiça para a cidade, são 30 quilômetros de estrada de chão da comunidade até a cidade, e aí um carro da empresa intercepta eles e com armas sequestram o oficial de justiça para levar ele de volta para a fazenda para continuar queimando as casas e tirar os quilombolas, né? Então o deputado sofre esse sequestro, né? O oficial de justiça é sequestrado, o deputado vai até a cidade, busca a juíza e leva a juíza para ela ver o resultado da decisão judicial dela, né? 97 casas queimadas e as mulheres, crianças e homens daquela comunidade todas num campo prontos a resistir, né? Esse campo hoje é uma escola, esse lugar onde eles ficaram, né? Então, e a mobilização que a comunidade gera traz a Igreja Católica, né? Então, padres e freiras vão também para a zona do conflito, e aí sindicatos, movimentos sociais, a igreja, o deputado, a própria juíza presenciando o resultado da decisão judicial dela, aquilo tudo faz com que a reintegração de posse seja suspensa e comece um processo de negociação para pacificar o conflito. Até que em 86, 7 anos depois, o INCRA desapropria a área, indeniza a empresa que comprou a terra e cria ali um assentamento da reforma agrária, né, que era um instrumento disponível naquele momento. Não havia regularização fundiária de territórios quilombolas, o instrumento disponível era a reforma agrária. E aí vem uma situação muito interessante também, que o INCRA, na época, em 86, diz para a comunidade que vai dividir a terra em lotes, coisa que a comunidade não concorda, porque nunca tinha vivido em lotes, né, era uma vivência coletiva e comum, e diz que só vai assentar os casais, não vai assentar as mulheres que não tenham marido. Então a comunidade diz que havia 30 mães solo, que a comunidade chama de mães solteiras, né? Essas 30 mães solteiras não seriam assentadas porque o INCRA não considera que uma mulher sem marido seja força de trabalho. Isso na década de 80, isso em 86. Né? Depois isso modificou e hoje a mulher tem preferência no assentamento da reforma agrária, né? Mas na época era considerada como uma não força de trabalho. E a comunidade então recusa essa proposta, diz: nós não vamos deixar pelo caminho as 30 mães sem marido que resistiram com a gente, que lutam com a gente e que são da nossa comunidade. A comunidade então cria um assentamento coletivo.
Mas isso aqui não vai ser em lote, não vai ser como o INCRA quer, vai ser como a gente quer, né? Um assentamento coletivo. E não havia, na época, regulamentação para assentamento coletivo. A comunidade, então, cria, né? E aí é um direito achado na rua, quer dizer, é um direito criado por eles, né? Que depois veio a ser regulamentado, mas foi instituído pelo conflito e pela prática desse movimento social diante desse conflito. E aí o assentamento vem coletivo desde então, né? Desde que criado em 86. Veja como é interessante uma perspectiva de transição, porque a Constituição de 88 garante a reforma agrária. Ela diz que é um dos objetivos do Estado brasileiro fazer a reforma agrária. E esse grupo, esses quilombolas já tinham, essa comunidade já tinham esse espírito da reforma agrária como uma certeza, como algo de posse do território e de este é o nosso local e, vamos dizer assim, inovando, né? É a ponte entre o direito e a realidade factual, né? Você não tem a limitação formal para a estruturação de como as comunidades em autogestão decidem, né, se constituir, decidem como viver e, vamos dizer assim, a Constituição de 88 traz também essa garantia de respeito à diversidade, no fundo é isso. Uma mudança de paradigma que talvez ainda a nossa sociedade esteja se adaptando. Para a nossa sociedade, às vezes pode ser difícil entender essa perspectiva coletivista. Perfeitamente. A dona Nazi, que é uma das mais antigas da comunidade, ela outro dia me falou uma frase que eu achei espetacular, né? Ela disse, nesse dia do fogo, né, por que a comunidade resistiu? Ela fala, os pretos sabiam do direito deles, por isso não saíram. Então, é um direito deles que eles sabiam que tinham, que era diferente da propriedade privada, né? Vem um proprietário, move uma reintegração de posse, obtém uma liminar para retirá-los e ela diz, não, eles ficaram lá porque eles sabiam que tinham direito. É um direito construído por eles nessa relação com a terra, né? Diferente da propriedade privada que estava ali tentando retirá-los. E também assim a história, né, como você tem um contato tão direto com a terra, um pertencimento do território, e é fantástico saber do seu próprio direito, porque isso também afeta muito, por exemplo, indígenas, né? A gente tem a questão do marco temporal, onde querem estabelecer que as comunidades que estavam no ato de promulgação da Constituição em 1988 é que teriam direito aos seus territórios. Mas a gente sabe também que as comunidades de povos e comunidades tradicionais, de indígenas, de quilombolas, de ribeirinhos, de povos faxinais, eles sempre sofrem essa pressão, né? Da propriedade privada e dos jagunços, das violências, dos assassinatos. É bom ver essa transformação, é bom ver gente que resistiu e conseguiu chegar lá, chegou na linha final. Falando em final, nosso programa está acabando. Então, eu agradeço muito a oportunidade de você estar aqui compartilhando essa experiência e vou pedir para você trazer uma síntese do que você percebe como sendo de mais relevante desse contato com esses quilombolas e o que de lição fica para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira em geral, a partir desse desenvolvimento de uma nova visão sobre os territórios? Eu acho que essas comunidades, elas resistem às investidas da propriedade privada, do capitalismo, para tentar engoli-las, né? O capitalismo quer engolir e transformar em mercadoria, em bem de produção, tudo que encontra pela frente, né? E tenta também transformar essas terras das comunidades tradicionais em lucro, né? E essas comunidades resistem, porque têm meios próprios de vida. E ensinam para a gente que a terra é muito mais do que apenas a produção, né? É claro que tem produção, né? Essa comunidade e tantas outras ali no Maranhão plantam, vivem do extrativismo da palmeira do babaçu, né? O babaçu ali tem um papel importantíssimo na economia e na sobrevivência dessas comunidades, mas elas ensinam que é muito mais, né? Os vínculos com a terra são vínculos culturais, são vínculos religiosos, né? Então, como pensar a terra também como um elemento de religião. Essa comunidade é muito religiosa, né? E é muito interessante, eu não vou perder a oportunidade de falar sobre isso, é muito interessante como essa comunidade quilombola
é católica, profundamente católica, e vive muitos rituais africanos ao mesmo tempo, né? Então, para mim isso foi muito libertador, né? Ver que a Igreja Católica, da qual eu faço parte, né, que teve um passado muito ruim em relação aos povos africanos, hoje há uma coexistência e as pessoas vivem essas religiosidades ao lado da religiosidade católica, né? Então participei lá na comunidade de festas católicas, com a festa de São Benedito, que também é uma festa de um santo negro, então isso é muito forte nas comunidades quilombolas, com as rodas de tambor, que são religiosidades africanas, né? O culto aos encantados, tem as áreas ali que são áreas de interesse religioso na comunidade. Então, nada disso faria sentido numa comunidade que passa a ser loteada, em que cada um vende seu pedaço de terra para outras pessoas que não têm aquele vínculo, né? Se a gente pensar só numa terra como lucro, né, ela não dá conta desses outros elementos, da história da comunidade, do vínculo da comunidade, dos aspectos religiosos, dos aspectos culturais. Então, acho que essa vivência com as comunidades nos ensinam, né, como viver outras formas de relação com a terra e de relação em sociedade, que não só essa forma hegemônica do capitalismo, né? Existem outras formas e talvez até melhores certamente melhores do que o capitalismo nos apresenta. Então, a gente tem muito a aprender com essas comunidades de outras maneiras de se viver, de lidar com os recursos naturais e de lidar na relação entre as pessoas. A gente tem que fazer uma reflexão, né? Ele está lá em Atos dos Apóstolos, que eles repartiam tudo entre si, cada um trazia a sua produção e colocava à disposição de toda a comunidade. Então, ser comunidade envolve justamente essa troca, ser humano, né? O Papa Francisco nos lembra disso o tempo todo. Nosso programa voou, minha gente. Você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, você fica agora com o Evangelho comentado por Simone Furquim, que é membro da Comissão Justiça e Paz e nos acompanha ao longo dessa trajetória, sempre trazendo uma reflexão bíblica que se encaixa dentro da nossa realidade. Para você que nos ouve pelo Facebook e pelo YouTube, no @CJP Brasília, o nosso muito obrigado pela sua audiência, que nos mantém nesses canais ativos há tantos anos. Carlos, a sua despedida para os nossos ouvintes. Agradecer mais uma vez, Ana Paula, professor Zé Geraldo, Comissão Justiça e Paz, a Rádio Nova Aliança, pela oportunidade de estar falando sobre essa comunidade com quem eu pesquisei, sobre as comunidades quilombolas, e uma alegria enorme estar aqui, porque a religião é um ponto muito forte na minha vida, né? Quando eu vivi essas experiências na juventude com as comunidades, a vocação religiosa foi uma questão para mim, né? Como ser um instrumento de construção do reino, trabalhando nas comunidades, levando uma vida religiosa ou em outras profissões, né? Acabei indo para um outro caminho que não a vida religiosa, mas com uma religiosidade leiga, né? Então, acho que é uma alegria estar aqui, justamente no ambiente em que eu sou, né? Em que eu me formei. Olha que relato bonito, hein, gente? A gente tem uma vivência na Comissão Justiça e Paz que é justamente leigos e leigas, além do Padre Hernani, um abraço, Padre Hernani, nosso dirigente espiritual, que seguem nesse caminho justamente de se inserir dentro da sociedade. Então, a missão de comunicação é uma das missões da Comissão Justiça e Paz. Estar aqui com você hoje nesse relato tão bonito é um privilégio e eu te agradeço por isso. E você, ouvinte que nos acompanha, muito obrigada e eu desejo a vocês uma excelente semana, que seja uma santa e abençoada noite e até o nosso próximo programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! A liturgia hoje faz memória a Marta, Maria e Lázaro, moradores da cidade de Betânia. Betânia, na língua hebraica, significa casa dos pobres. No evangelho de hoje, evangelho de João, no capítulo 11, 19 a 27, Jesus vai à pequena comunidade de Betânia após a morte de Lázaro.
Jesus amava os 3 irmãos, conforme nos informa o versículo 5 deste capítulo. A palavra amor aqui é traduzida por agapão, que do grego significa adesão. É o amor da aliança, assim como a aliança entre o Deus e o seu povo. Para o evangelista, o povo amado de Jesus eram os excluídos, os pobres, os injustiçados. Jesus faz aliança com este povo, com esta comunidade. E Marta é liderança desta comunidade. É ela que vai até Jesus e professa a fé em Cristo, dizendo: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Marta segue a concepção judaica sobre a fé na ressurreição após a morte. Porém, como todo judeu, até aquele momento ela não entendia muito bem como isso aconteceria. Passados longos anos da execução de Jesus, os primeiros cristãos entenderam o sentido da ressurreição. No Evangelho de João, que foi escrito em torno do ano 100 a 120 depois de Cristo, faz memória da vida de Jesus e percebe que ele é a ressurreição e a vida, pois em Jesus a comunidade cristã entendeu o projeto de Deus, o projeto de vida e de libertação para o seu povo. É importante compreender que o texto todo, ou seja, o capítulo 11, é uma simbologia sobre o batismo de Lázaro que entra na vida nova. Vida com Cristo, conforme Efésios 5,14. Ou seja, a vida física morre, como morreu Lázaro, mas na presença de Jesus, que é a ressurreição, Lázaro vai ressuscitar. Professamos a fé na ressurreição e no Deus da vida. Porém, muitas vezes, diante da morte de um ente querido, reclamamos a ausência de Deus. E assim como Marta, dizemos: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isto porque não compreendemos ainda o sentido do batismo e da ressurreição. Mas Jesus está afirmando para Marta e para nós: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morreremos no nível da espiritualidade, da fé em Deus e em seu Filho Jesus. A exemplo do amor de Jesus pela comunidade dos pobres de Betânia, possamos também despertar o amor fraterno e reconhecer o valor e a dignidade dos mais vulneráveis de nossa sociedade. Amém.